Espanha foi uma província muito difícil de tomar, pois os romanos tiveram que enfrentar um grande número de revoltas que constantemente colocavam as legiões em xeque. Para colocar em contexto, a Gália, a atual França, foi conquistada em 9 anos, Hispania em 2 séculos. Este dado, embora pareça impactante, tem suas nuances. Hispania foi conquistada em diversas etapas, durante as quais Roma quase sempre estava em várias frentes ao mesmo tempo, enquanto a Gália foi conquistada de uma vez por um brilhante estrategista, Júlio César. Mas enfim, vamos ao ponto. Neste vídeo, vamos fazer um top 5 das tribos ou culturas da Península Ibérica que mais influenciaram na primeira etapa da conquista romana da Hispania. Na posição número 5, Edetanos. Os Edetanos eram uma tribo íbera que habitava as terras do norte da atual Valência e o sul da atual Castelão. Os Edetanos, como tal, não causaram problemas nem a Cartago nem a Roma, pelo menos não de forma direta. Esses guerreiros não venceram batalhas nem derrotaram as legiões ou os exércitos púnicos. No entanto, eles tinham uma cidade que Aníbal e Roma desejavam controlar. Essa cidade era Arce, a atual Sagunto. Coloquei os Edetanos na 5ª posição porque poderíamos dizer que por culpa deles começou a Segunda Guerra Púnica. Os Edetanos estavam aliados com os romanos, e como Aníbal sitiou a cidade, Roma foi obrigada a declarar guerra a Cartago. O link acima contém um vídeo onde explico essa parte da história. Se realmente a Segunda Guerra Púnica fosse culpa dos Edetanos, eles poderiam estar no top 3. Mas, sinceramente, mais cedo ou mais tarde, a guerra teria acontecido. Sagunto foi apenas uma desculpa. Um fato curioso sobre os Edetanos é que para a batalha eles pintavam os braços e as pernas de preto. No 4º lugar, os Baleáricos, que eram os habitantes das Ilhas Baleares. Além do nome das ilhas, com certeza você já ouviu falar de alguma unidade da antiguidade que tinha a palavra Baleares ou Baleáricos em seu nome. Estes eram os fundibulários baleares, muito famosos e temidos em toda a bacia do Mediterrâneo. A habilidade deles com o estilingue era de tal nível que todos os exércitos da época desejavam ter esses guerreiros em suas fileiras. Disse que, para alcançar essa habilidade, os homens tinham que praticar desde pequenos, e para que realmente se empenhassem no treinamento, suas mães diziam que só poderiam comer quando derrubassem um objeto que haviam colocado previamente no alto de uma árvore. A única regra era que eles tinham que fazer isso com o estilingue a partir de uma distância determinada. Claro, quando a fome bate à porta, o ser humano faz de tudo para poder se alimentar. Se eles eram tão bons, por que os coloquei em 4º lugar? Pela simples razão de que este povo não liderou grandes revoltas contra ninguém. Poderíamos até dizer que, exceto em momentos pontuais, eles não lutaram por seu território, mas por dinheiro. Eram mercenários que combatiam por uma quantia considerável de dinheiro. Agora estamos no top 3. Em 3º lugar, os Ilérgicos. Você provavelmente reconhece mais o nome Indíbio. Indíbio foi um rei ilérgico que se rebelou várias vezes contra Roma. As legiões o derrotavam e, teoricamente, pacificavam o território, mas ao menor descuido, os ilérgicos estavam novamente em aberto conflito com a República. Não são o único povo que se rebelou várias vezes contra Roma. O problema é o momento em que eles faziam isso. As rebeliões ocorreram durante a Segunda Guerra Púnica, que é o momento da história em que poderíamos dizer que a República Romana estava mais fraca e prestes a desaparecer. De fato, foi por culpa dos Silergetes e seu rei Indíbio que o pai de Escipião morreu. Lembremos que Escipião estava avançando para o sul da península quando os Ilergetes se rebelaram novamente e atacaram a linha de suprimentos de Escipião. Escipião deu meia volta e iniciou a perseguição aos Ilergetes, mas quando os alcançaram, os cartagineses haviam cercado os romanos e os massacraram. Dias após esta batalha, morreria Neo, o irmão de Escipião e tio de Escipião, o africano, atacado pelos 3 exércitos cartagineses da península.
Deixo na tela o link para o vídeo em que se narra o contexto histórico. Eu acredito que os ilérgicos merecem o terceiro lugar, pois apesar de não terem causado diretamente muitas baixas aos romanos, eles causaram muitos problemas e conseguiram atrair os romanos para uma emboscada decisiva. Em segundo lugar, e depois de pensar bastante, os celtíberos. Acredito que a razão para os celtíberos estarem tão acima na lista é bastante óbvia e tem um nome: Numância. Os numantinos resistiram durante 20 anos todos os ataques que a República lançou contra a cidade. Foram muitos os generais que fracassaram tentando capturá-la, dando até origem a uma expressão resistência numantina, como referência a uma defesa total e absoluta de uma pessoa ou lugar. Os numantinos preferiram tirar a própria vida antes de se renderem aos romanos. Tamanho era o orgulho que sentiam de si, de sua terra e cultura. Mas então, se foram tão importantes e deixaram tal marca na história, por que não colocá-los em primeiro lugar? Pois a razão é simples. Os celtíberos são famosos por Numância e Termes, mas não por vencer grandes batalhas, seja em campo aberto ou emboscadas contra os romanos. Sim, temos Caro de Segeda, mas pouco depois de vencer a batalha, ele foi derrotado pelas regiões, então não foi uma vitória decisiva. Aqui na tela, você tem o link para o vídeo que narra o contexto da Batalha de Caro de Segeda. De qualquer forma, devo dizer que para mim o primeiro e o segundo lugar estão praticamente no mesmo nível nesta lista. E é que os primeiros da lista são os lusitanos. Sim, esse povo que, liderados por Viriato, derrotaram os romanos vez após vez, emboscaram-nos, venceram-nos em batalha, destruíram suas mentes, atacavam-nos na forma de pesadelos à noite, fizeram com que os legionários temessem ser enviados para a Hispânia. Mas não foi apenas Viriato, também estiveram Púnico e Caesaro, e após Viriato esteve Tântaro, que chegou ao atual Sagunto, que, como vimos antes, havia sido de antes que Romana e tentou tomá-la, embora seja verdade que fracassou. Os lusitanos aperfeiçoaram a guerra de guerrilhas a tal ponto que o simples fato de se deslocar de um acampamento para outro, mesmo dentro da província romana, já causava medo nos legionários, pois sabiam que atrás de cada arbusto poderia haver um lusitano escondido. As linhas de suprimentos precisavam ser defendidas com grandes quantidades de soldados, e, ano após ano, os governantes da Hispânia ulterior reivindicavam a Roma mais e mais tropas para enfrentar os lusitanos. Os lusitanos sempre lutaram na ofensiva enquanto os celtíberos na defensiva. Ambos foram brilhantes em sua forma de combater, então, como eu disse anteriormente, para mim, estão no mesmo nível. Para ilustrar o quão difícil os hispânicos tornaram para os romanos, vou ler 3 citações de historiadores romanos sobre a Hispania. Os hispânicos preferem a guerra ao descanso, e se não têm um inimigo externo, procuram um em casa. De Pompeu Trogo, o historiador galo-romano do século I a. O hispânico é ágil, belicoso, inquieto. Hispania é diferente de Itálica, mais predisposta para a guerra por causa do terreno áspero e do temperamento de seus homens. Tito Livio, historiador romano, século I a. A nação hispânica, ou a Hispania Universa, não soube se unir contra Roma, defendida pelos Pirineus e o mar teria sido inacessível. Seu povo sempre foi corajoso, porém mal organizado. Lúcio Aneufloro, historiador romano do século II d.C. E até aqui o vídeo de hoje. Se você acha que a ordem das tribos deveria ser diferente ou que deveríamos adicionar mais alguma, comente para debatermos juntos. Inscreva-se, dê um like e nos vemos no próximo vídeo.